Bom pessoal, olá a todos. Vamos falar um pouco agora sobre demônios e espíritos aqui no canal. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, né, onde eu já mostrei que quase todo demônio ou espírito impuro que aparece na Bíblia, eles são associados à doença, né? Então eu não vou falar de novo, talvez eu coloque esse vídeo lá na tela final, mas eu vou pegar aqui um versículo só de Marcos e nós vamos analisar outra questão nesse vídeo, tá? Se espíritos maus ou demônios na Bíblia eram doenças, principalmente doenças mentais, como causavam convulsões, como epilepsia, esquizofrenia e tantas outras, né, que na época eles não tinham um diagnóstico preciso, e hoje nós sabemos que são doenças causadas pela mente. Será que Jesus também não sofria dessas doenças? É isso que a gente vai analisar aqui nesse vídeo. Lembrando que quem tem a concepção de que são demônios, o argumento vai continuar o mesmo. Para quem acha que eram demônios, então vai ficar a dúvida. Será que Jesus tinha demônios? Vamos analisar aqui nesse vídeo. Quem puder, já deixa um like aí no vídeo, pessoal. Esse meu canal tá com pouco like, tá? E eu já expliquei que o algoritmo do YouTube tá chato, você tem que ter bastante engajamento, atividade. Assim o algoritmo vai entender que as pessoas gostam do vídeo. E o próprio algoritmo divulga para outras pessoas e até para os inscritos do canal. O YouTube está numa situação tão ridícula, né, que a pessoa se inscreve no canal, mas tem que ter toda essa frescura para a pessoa saber que o canal enviou um vídeo novo. Eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo, mas já dá uma pausadinha aí enquanto eu estou falando, ó, já dá um likezinho no vídeo que isso ajuda a aumentar a atividade, tá bom? Depois vocês comentam no final do vídeo o que vocês acharam e se vocês entenderam o vídeo. Porque esse ano eu queria fazer mais vídeos aula, tipo live, justamente para saber se as pessoas estão entendendo, né, aquilo que eu estou falando. Porque às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas entendem outra. Inclusive já deu muita confusão esse ano aqui nos comentários por causa disso. Pelo fato de eu falar uma coisa no vídeo e a pessoa entender completamente diferente nos comentários, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer esse ano um pouco diferente aqui o canal, tá bom? Eu vou ler para você um trechinho aqui de Marcos, que é considerado o evangelho mais antigo, tá? Marcos 1, 23, 26. Ah, e lembrando que ainda falta 2 vídeos de Isaías para terminar aquela sériezinha de Isaías, tá? Então vamos lá. E estava na sinagoga deles, eu acho até curioso ele colocar deles aqui, isso aqui já é uma evidenciazinha, né, de que o autor está escrevendo de fora, né? Ou seja, ele não era um judeu ali, uma testemunha ocular. Porque quando ele fala sinagoga deles, ele está falando dos judeus. Então mostra que o autor desse evangelho aqui não era judeu, tá, pessoal? Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Ó, então tinha um homem lá que tinha um espírito imundo, que hoje em dia o cristão abre a Bíblia e ele pensa que é um ser espiritual, tipo um demônio, um espírito ou coisa do tipo, tá? O qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Aqui algumas pessoas argumentam que está no plural, ó. Temos está no plural e o destruir-nos também está no plural. Então as pessoas entendem que seriam seres espirituais. Bem sei quem és, o Santo de Deus. É engraçado, né, que esses seres espirituais, eles sabem que Jesus é o Santo de Deus e as pessoas que estavam com Jesus não, né? Mas tudo bem. E repreendeu-o Jesus. Aqui já volta para o singular. O que já mostra que esse argumento de que eram seres espirituais porque estava no plural já cai por terra. Porque aqui já volta para o singular, ó. E repreendeu-o Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o. Aqui, ó, o que é uma convulsão? É algo que tem a ver com alguma doença. Pode ser até uma epilepsia, um epilético, por exemplo. É uma doença que causa convulsões, dentre outras. E clamando com grande voz, saiu dele. Tá, essa é a narrativa desse autor que está de fora. O cara não é testemunho ocular, ele não é judeu, que ele escreve aqui a sinagoga deles. Mas ele cria essa narrativa que chegou até nós aqui, ele escreveu. Vamos fazer 2 perguntas inicial aqui. Primeiro, quem diagnosticou que o jovem estava possuído por um espírito? Segunda pergunta, existe alguma forma científica de se diagnosticar espíritos? Porque transtornos mentais a gente pode diagnosticar. A pessoa passa por um psiquiatra, ele vai fazer alguns exames, o médico vai pegar esses exames e ele vai definir um diagnóstico. Olha, dona Maria, eu diagnostiquei aqui que o seu filho está sofrendo de esclerose múltipla. É uma doença mental. Então o médico, baseado em exames, ele vai definir o transtorno ou a doença que aquela pessoa tem, a patologia. Agora, e uma possessão demoníaca? Tem como você identificar que uma pessoa está possuída por demônio? É uma pergunta de lógica que eu faço para vocês. Quer dizer que se você vê, sei lá, de repente alguém passando mal de epilepsia, você vai deduzir já que é um demônio? Tem como fazer um diagnóstico disso? Então analisem aí esse primeiro ponto. Segundo, espírito na concepção semita era um estado de espírito e não um ser espiritual. Deixa eu só dar um espaço aqui que minha tecla está com problema.
Se as pessoas acham que ali é um espírito, é um ser espiritual, vamos entender então essas duas passagens aqui de Números que eu peguei como exemplo. E o espírito de ciúme vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminada. Aqui ele está falando de um homem que possa ter ciúmes da sua mulher, da sua esposa. Então, pera lá. Então existe um espírito de ciúmes? É o demônio dos ciúmes, é isso? Ou o ciúmes é só um sentimento natural humano? Por exemplo, se a gente tem ciúme às vezes da nossa irmã, da nossa mãe, dos nossos avós, dos nossos amigos, até de amigos a gente tem ciúme. Então existe um espírito de ciúme? Porque aqui em Números aparece duas vezes, ó. Em Números 5:14 e 5:30, na lei dos ciúmes, ó. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes da sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. Ué, por que não tem um ritual de exorcismo aqui em Números? Não é um espírito aqui, ó? As pessoas não pegam a Bíblia hoje em português e não dizem que é um ser espiritual, o espírito? Então por que aqui não tem? Porque não é, pessoal. Porque na concepção semita, o espírito é o estado da própria pessoa. Eu já mostrei isso também naquele vídeo chamado... Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final, chamado O Espírito Mal do Rei Saul. Que ali também é um estado de espírito. O rei Saul ficou meio maluquinho, e a Bíblia dá esse significado. Ou seja, um espírito da parte de Deus saiu dele, e um espírito mal se apossou dele. Então essa é a concepção semita. O mesmo acontece aqui, ó. Esse homem que Jesus está curando aqui, ele estava doente com algum tipo de enfermidade que causava convulsão. Então não é um ser espiritual que entrou no corpo do homem e não sei o que, não. É basicamente uma doença. E esse autor está relatando de acordo com a ótica dele. É um autor de fora. Inclusive os gregos tinham um pouco essa concepção, né, os helênicos, de que poderia ser possessão espiritual. Por isso que ele está narrando dessa forma. Mas na verdade era basicamente uma doença. Agora vamos a outra questão dessa passagem de Marcos. No contexto, o autor apenas narra uma percepção popular. Ou seja, as pessoas achavam que era uma possessão demoníaca. Então, como eu falei, não tem nenhum diagnóstico que possa provar isso. Agora, isso vale como prova, a percepção popular? Ah, Ronaldo, as pessoas viram que o homem estava endemoniado, por isso que Marcos escreveu assim, amadinho. Beleza, isso vale então? É a pergunta que eu faço. A opinião popular de pessoas da época que tinham uma concepção da época vale como prova de que o homem realmente estava possuído por um ser espiritual, por um demônio? Eu acho que se eu perguntar isso para um crente, a maioria vai dizer que sim. Correto, então eu vou tomar isso como prova. As pessoas viram o homem possuído, então isso vale como prova de que o homem estava endemoniado. Beleza. Marcos 3:30. Aqui eu dei uma invertida no versículo, tá, pessoal? Porque esse versículo ele tem umas alterações na Bíblia, tá? É irrelevante aqui no vídeo, mas só para vocês entenderem porque que eu mudei aqui e coloquei esse versículo depois. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, aqui ele está falando de Jesus, ó. E estando fora, mandaram-no chamar, porque diziam, tem espírito imundo. Então aqui as pessoas estavam dizendo que Jesus tinha um espírito imundo. Então se as pessoas diziam ali em Marcos, naquele episódio ali que aquele homem estava endemoniado, elas também diziam que Jesus estava endemoniado, porque elas estavam dizendo que Jesus tinha um espírito imundo. Ué, então Jesus tinha algum espírito imundo? Ele tinha alguma doençazinha mental? Para os outros que acham que são demônios, ele tinha demônios? Então é o mesmo padrão, 2 pesos, 2 medidas. Se ali em Marcos é uma prova de que aquele homem estava realmente endemoniado, então aqui prova que Jesus também estava. Vamos ver mais? Aqui, ó. E quando os seus ouviram isso, aqui os seus é o mesmo contexto, tá? São os parentes de Jesus, tá? É que esse versículo de Marcos aqui ele teve uma alteração na Bíblia, mas é relevante, eu não vou explicar aqui, senão eu vou fugir do foco, tá? Mas é o mesmo contexto. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender. Olha que curioso, porque diziam, está fora de si. Aqui no caso de a família de Jesus dizendo, ó, Jesus está fora de si. E o que é estar fora de si? Estar fora de si é uma expressão bíblica da época que significa estar endemoniado. Só que nesse caso seria maluco, com algum transtorno, uma pessoa perturbada mentalmente. Mas eles usavam essa expressão. Ela aparece aqui em João também, ó. E para Jesus também. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus, por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Então por que os judeus tinham essa percepção de Jesus aqui? De que ele tinha um demônio, de que ele estaria fora de si? E aí, pessoal, Jesus tinha algum transtorno, algum problema mental, alguma coisa? Sei lá, esquizofrenia, bipolaridade, qualquer coisa? Porque era a percepção que eles tinham da época dele, ó. Tanto em Marcos quanto em João.
É a mesma percepção dos endemoniados que ele cura. Aqui outra tretinha dele com os judeus, olha aqui, ó. E olha só que curioso, nessa tretinha dos judeus, vocês vão ver como aqui no contexto, conforme chegou até nós, os judeus tinham razão nesse caso. Quer ver, ó? E os judeus maravilharam-se. Então olha como é que começa aqui a narrativa. Os judeus estavam encantados com aquilo que Jesus estava falando. Eles estavam falando, porra, mas esse cara é bom. O cara faz um negócio da hora. Esse cara realmente ele é bom. Então o texto começa dizendo isso, ó, os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe estes letras, não as tendo aprendido? Então Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, que segundo os cristãos é ele mesmo, né? Ele é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Peraí. Vamos fazer uma pausa aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Os judeus ficaram maravilhados porque Jesus sabia ler, mesmo não tendo tido conhecimento de letras. Pelo menos era a percepção deles. Estão até elogiando Jesus e do nada ele começa a falar assim, por que vocês estão tentando me matar? Quer dizer, faz algum sentido para vocês? Não, isso é um transtorno de personalidade, porque no contexto aqui ninguém estava querendo matar Jesus. Ele tem uma atitude agressiva sem motivo nenhum. Ó, nenhum de vós observa a lei, e por que vocês querem me matar? Aí a multidão respondeu e disse, tens demônio, quem está procurando te matar? E com razão, né, pessoal? Ninguém estava procurando matar ele. Então isso já mostra o quê? Que se isso aqui for uma história real, esse personagem tem um probleminha aqui, porque as pessoas estão elogiando ele. Aí ele entra numa paranoia de que querem matar ele e começa a atacar as pessoas. Não faz sentido. Respondeu Jesus e disse-lhes, eu fiz uma só obra e todos vós maravilhais. Exatamente, aqui eles se maravilharam. Agora, onde é que está no contexto aqui que eles tentaram matar Jesus, aqui em João 7? Não tem. Então isso mostra o quê? A partir do momento que eles falam que Jesus tem demônio, eles estão dizendo isso pela loucura aqui do texto. Ó. Então só aí a gente vê mais uma evidência de que essas coisas de possessão, demônio, não sei o que, na Bíblia, eram transtornos mentais. Por isso que eles falam aqui para ele, ó, tens demônio, quem procura te matar? O mesmo acontece aqui em Lucas, ó, a mesma coisa. Ó. Jesus vai na sinagoga, ele lê um rolo do profeta Isaías, e todos lhe davam testemunho, e acontecia o quê? As pessoas se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Então ele leu lá o rolo do profeta Isaías, e as pessoas tudo lá, nossa, que maravilha, como esse cara fala bonito, como esse cara é inteligente, mito, Jesunaro, todo mundo maravilhado. Esse é o contexto de Lucas. E diziam, não é este o filho de José? Aí alguém reconheceu ele no texto. Aí Jesus disse para eles, ó, note que aqui ninguém atacou Jesus, ó. Ninguém xingou, ninguém brigou, eles só fizeram uma pergunta para Jesus. Não é este o filho do José, pessoal? E aí ele respondeu assim, ó, sem dúvida me direis este provérbio, devia ser algum provérbio da época. Médico, cura-te a ti mesmo. Peraí, por que ele está falando cura-te a ti mesmo? Ele tinha alguma doença? Porque aqui no contexto não teve briga, não teve nada. E do nada Jesus solta essa pérola aqui, ó. Eu sei que vocês estão pensando aí, amadinhas, por que você não cura você mesmo, né? Então se ele usa esse provérbio aqui como argumento, num contexto até amigável, é porque ele tinha algum tipo de doença. Porque o que ele estava dizendo, ó, me reconheceram como filho de José, vão falar da minha doença, então já sei. Vocês vão me dizer aquele provérbio, né? Cura a si mesmo, já que você é o personagem do Isaías, que vai curar os enfermos, os leprosos, não sei o quê. Por que você não cura a si mesmo? Só que aqui não é o povo que está dizendo, pessoal. Aqui é o próprio Jesus que está citando. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em Cafarnaum, para quem não sabe, no contexto aqui de Lucas, ele fez curas lá, tá? E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Então você vê que aqui o contexto é de cura. Ele curou muitas pessoas em Cafarnaum. Aí quando chega ali na terra dele, ele é reconhecido pelas pessoas. Claro, é a cidade dele. Devia ser uma aldeia pequena. E aí ele já solta essa pérola. Já sei, vocês vão dizer pra mim, por que você não cura você mesmo? Tá, mas curar do que, pessoal? Qual a doença de Jesus? Então, analisem aí. E por fim, aqui em João 8, né? É o mesmo contexto. Ó. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Aí Jesus responde, eu não tenho demônio, antes eu honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, quem a busca e julgue.
Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Então aqui, ó, você vê duas vezes aqui os judeus chamam Jesus de endemoniado. Então nós já temos aqui, tanto em Marcos, vindo da própria família dele. Em João tem um monte de vezes que os judeus chamam ele de endemoniado. Aqui, ó. Aqui, ó, Marcos. Tem espírito imundo, está fora de si. Em João tem todas essas tretinhas aqui com o judeu. E em Lucas também é a mesma coisa, ó, onde o próprio Jesus se entrega de uma forma assim, na defensiva. Ó, médico, cura-te a ti mesmo. Então nós vemos que algum tipo de enfermidade Jesus deveria ter. Aí fica essa pergunta: se as pessoas tomam então essa passagem aqui e outras de expulsão de demônios no Novo Testamento como demônios, como seres espirituais, então Jesus tinha demônios? Porque aqui nós estamos vendo todo o contexto são de cura. Agora, se é demônios como as pessoas acreditam, então será que o próprio Jesus tinha demônios? Por que ele não expulsava dele mesmo os demônios? Sendo que a própria família dele diz isso aqui em Marcos, ó, 2 vezes. Os judeus falavam isso ali em João um monte de vezes. E o próprio Jesus deu a entender algo parecido em Lucas. E aí, como é que fica? Então é isso aí, pessoal. Em breve eu vou abordar mais essa questão aqui, tá? Nós vamos fazer mais alguns videozinhos mais pra frente sobre essas questões aqui, tá bom? Por enquanto é isso. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Eu sei que é chato ter que estar lembrando, pedindo, tá? Mas o YouTube tá uma porcaria, pessoal. Daqui a pouco não vai valer a pena nem fazer vídeo. Daqui a pouco vai valer mais a pena sair do YouTube mesmo. Mas quem puder e tiver a gratidão de dar um like, eu agradeço, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.